Bom, hoje a gente tem conversado sobre sentir o chamado, despertar o chamado, alguns paradigmas para a gente saber qual é o chamado, qual é a vocação, qual é o propósito, mas eu quero considerar aqui que o trabalho está feito. Eu quero considerar aqui que somos chamados, eu creio que ninguém aqui tenha dúvida de que há um chamado do Senhor para as nossas vidas, de que há uma vocação para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é vocacionada a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar as pessoas como a si mesmo. Essa é a grande vocação da igreja. Jesus reúne e resume a vocação da igreja nesses dois grandes mandamentos. A nossa forma de viver e o nosso ímpeto, o nosso impulso de vida está voltado para amar a Deus sobre todas as coisas, e por isso tê-lo como amigo, tê-lo por perto, por isso tê-lo como a nossa referência, tê-lo como a inspiração do nosso coração, tê-lo como o Senhor da nossa vida. E assim, naturalmente sendo, esse Senhor que é o dono da nossa vida, que é o Senhor da nossa vida, por amar pessoas e por amar gente como nós somos, Ele nos leva a amar pessoas. Então não tem como. 1 João diz que não há como amar a Deus sem amar as pessoas. Então a grande prova real da nossa vida espiritual e desse nosso relacionamento básico com Deus é se nós estamos amando pessoas. É se nós estamos realmente impulsionados por vidas. Se nós estamos mais preocupados com o outro do que com a gente. Então essa é a grande vocação da igreja. E por isso, Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele dá um direcionamento. Olha, como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso caminhando. Vocês vão fazer isso indo. Então o chamado do Senhor nunca foi para uma estagnação. Nunca foi para uma geração só. O chamado do Senhor sempre foi para transgeracionar, para caminhar para frente, para alcançar outras gerações, para alcançar outras pessoas. Por isso ele diz, vocês vão por todo mundo, indo por todo mundo. O verbo melhor é indo, é uma continuidade. A igreja sempre está indo, a igreja sempre está avançando, a igreja sempre está olhando para frente, a igreja sempre está olhando a próxima pessoa a ser alcançada pela graça. Nós nunca estamos parados. Se a gente for pensar, sempre que a Bíblia está falando, ou a Bíblia tenta mostrar o ser de Deus, ele mostra o ser de Deus em movimento. A ideia ali de Gênesis, né, o mundo era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairava é esse movimento sobre o universo, sobre aquilo que existia. Deus, mesmo quando não existia organização, já estava se movendo. Quando Deus encontra com os seus personagens bíblicos, sempre que Deus encontra com um personagem bíblico, Ele chama esse personagem bíblico para andar, para caminhar. A minha pergunta é, por que estamos parados? Se Deus está andando e eu estou parado, eu não estou com Deus. Se Deus está em movimento e a igreja está parada, nós estamos deixando Deus em algum lugar e não do nosso lado e não à nossa frente. E eu queria pensar sobre isso. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, convidando Timóteo a voltar a caminhar. Convidando Timóteo a reavivar o dom que existia nele. Parece que Timóteo, um jovem que acompanha Paulo de uma forma muito próxima, Paulo encontra ele ali em Listra, a cidade de Timóteo, na sua segunda viagem missionária, e chama esse menino, ele, na sua comunidade de fé, na sua cidade, o texto diz que as pessoas tinham... Timóteo era um sujeito, era um menino, era um jovem de boa fama. As pessoas davam bom testemunho de Timóteo. As pessoas reconheciam o testemunho de Timóteo, um menino. Mas um menino que era reconhecido pela sua comunidade de fé, porque a comunidade de fé não está preocupada em ser ela ou ser aqueles líderes locais, aqueles líderes momentâneos, porque estamos líderes. Não somos os donos, estamos. Aqueles líderes estão ali preocupados com as próximas gerações e enxergam em Timóteo um bom rapaz. Olha, esse rapaz dá bom testemunho da fé. E Paulo chama esse rapaz para caminhar com ele. E Timóteo ganha uma importância tão grande que Timóteo ele é coautor de algumas das epístolas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses. Timóteo é coautor
A gente fala de Paulo como grande escritor do Novo Testamento, mas ali existem vários jovens, Timóteo, Tito, pessoas que caminham com Paulo e que Paulo dá essa vez. A vez é da igreja, a vez não é minha. Timóteo é coautor das cartas do Novo Testamento entre seus 18 e 20 anos. E a gente acha que os jovens hoje não podem fazer as coisas, não têm capacidade de fazer as coisas. O texto inspirado pelo Espírito tem dedo de jovem, tem dedo de adolescente. Porque a igreja está em movimento, a igreja está transgeracionando, a igreja está passando por gerações. E é interessante que na segunda carta Paulo começa o argumento dizendo, olha, Timóteo, lembra que tudo começou com a sua avó. E eu posso dizer na minha vida, tudo começou com as minhas avós. Minha avó Luci, meu avô Geiel, minha avó Raquel, meu avô Geraldo. Começaram a plantar esse desejo no meu coração. A gente ia todo domingo para a casa da minha avó e reunia, no tempo que dava para reunir toda a família nos domingos, né? Então cada um saía da sua igreja e ia para a casa da minha avó. E antes da gente ir para o parquinho, o que a gente precisava sentar era diante da flanela para que ela contasse as histórias bíblicas para a gente. E ela começasse a construir esse conhecimento do Senhor ali com os seus netos. Minha avó foi uma grande pregadora. Meu avô foi um grande servo de Deus. Como médico, meu avô decidiu largar parte da sua renda para abrir um consultório na favela de Acari, um consultório gratuito e voluntário, onde ele atendia diversas das famílias. Inclusive, já aconteceu de eu estar muitos anos depois, já com meus 16, 17 anos, na Tijuca, e caminhando com meu pai, encontrar um senhor que falou assim, olha, você é filho do doutor Geiel. E aí meu pai falou assim, eu sou Geiel também. Belo nome para escolher para o filho também. Segunda Crônicas 24, tem um Geiel que é administrador do templo. Tanto nome bíblico, né? Mas enfim. E é engraçado, só um parênteses, meu pai odiava o nome, chamavam ele de Geielzinho, piorava, né? Piorava muito. Mas enfim. E esse rapaz encontrando com a gente falou assim, olha, eu tenho até hoje gratidão pelo seu pai e pelo meu avô, porque ele salvou a vida dos meus pais. Meus pais não tinham condições nenhuma de ter consulta e de comprar remédios, e foi o seu avô, com aquele consultório voluntário, que cuidou dos meus pais e cuidou da minha família. Você sabe uma particularidade, não sei se minha mãe está assistindo, mas a família da minha mãe era muito pobre, muito pobre mesmo. E minha mãe é a caçula de 7 irmãos. E o meu avô Geiel fez o parto da minha mãe porque as parteiras não conseguiam dar solução pro nascimento dela e ela já estava ali desfalecendo e chamaram o meu avô. E o meu avô fez o parto da minha mãe. Meu avô, por parte de pai, fez o parto da minha mãe. Então a vocação, o chamado a cuidar de pessoas, está enraizado no meu sangue. E está passando por gerações. Meu tio é pastor lá em Teresópolis, e hoje eu sou pastor aqui, e em nome de Jesus veremos aí meu pequeno Davi servindo ao Senhor, levando esse evangelho para frente, porque já pensou se parar em mim? Já pensou se eu me envaidecer e falar, não, que importa é que eu sou, que importa é que eu já estou aqui no caminho, que importa é que eu já consegui, e deixar de olhar para as próximas gerações, para o meu filho, para os filhos dos meus filhos? Parece que isso é egoísmo quando olhamos numa perspectiva individual, mas irmãos, de alguma forma é isso que nós como igreja institucional estamos fazendo. Estamos parando o evangelho em nós. Estamos olhando para essa geração e falando, essa geração não presta. Essa geração não tem jeito. Essa geração é de mimimi, essa geração é muito diferente. E a gente vai estancando o evangelho na gente. Timóteo, tudo começou com a sua avó Lloyd, passou por sua mãe Eunice, e agora chega em você e transborda através de você. Igreja, tudo começou com você, que é avô, que é avó, passou por uma outra geração dos seus filhos, e hoje está chegando nos seus netos, nos seus bisnetos, mas precisa chegar, precisa avançar. Eu sempre digo que o evangelho, a presença de Deus não é lagoa, não é um lugar onde a água flui e estanca. O evangelho é rio, que passa pela gente, mas vai transbordando para outros lugares, e vai irrigando outros lugares, vai nascendo, vai tendo outras nascentes, vai formando outros horizontes.
Se a sua vida hoje é lagoa, você não está caminhando com Deus. E por isso, pensando que já existem, eu posso dizer hoje, existem jovens e adolescentes nessa igreja apaixonados por Jesus. Existem jovens e adolescentes que estão clamando pelo Senhor para que os dê uma oportunidade de serviço. Existem jovens, adolescentes e crianças nessa igreja que já têm uma convicção do seu chamado pessoal e que querem avançar, e que querem opinar, e que querem construir, e que querem ser discipulados, querem ser cuidados, querem ser ensinados, querem ter vez, querem ver Paulo escrevendo, mas de alguma forma o nomezinho saindo no rodapé para que essa relevância das vidas seja evidente. E aí eu queria ler um texto desse Paulo, que caminha com esse menino Timóteo, e que está preocupado, porque Timóteo é chamado a cuidar de algumas igrejas, ele envia Timóteo para a igreja de Corinto, uma igreja bem difícil, mas depois Timóteo é colocado por Paulo como líder da igreja de Éfeso. E parece que Timóteo está ali ainda jovem, um pouco inseguro do ministério, um pouco inseguro de avançar. E aí precisa que Paulo, esse grande homem, que imagina quantas igrejas Paulo não fundou, quantas cidades não queriam a presença de Paulo. Paulo está há algum tempo falando, olha, eu quero visitar a grande cidade de Roma, a capital do império. Mas Paulo não está preocupado só com Roma. Paulo não está preocupado só com as grandes estratégias. Paulo está preocupado que esse menino não desista. Paulo tem tempo para parar, para cuidar desse menino, entende? Eu sei que a gente tem muita coisa boa e muita coisa relevante para fazer. Eu sei que você é pai de família, chefe no seu trabalho. Eu sei que você é avô e avó, tem um monte de coisa para fazer, tem várias preocupações, mas precisamos ter tempo para cuidar dos nossos meninos e meninas. Precisamos ter tempo para parar e puxar um jovem e orar por ele. Precisamos ter tempo para, de alguma forma, intermediar e proporcionar essa relação. Afinal, os mais velhos que têm que ser mais maduros. Eu me posiciono e eu preciso ser mais maduro que o meu filho de 1 ano. Isso eu espero que eu seja. Nós não podemos ficar nessa posição infantilizada de, olha, essa geração não quer falar comigo. Porque chega uma hora que isso é comportamento infantil. Chega uma hora que é falta do nosso amor pelas pessoas, falta esse impulso pelas vidas. Deus está se posicionando e movimentando para as vidas, e se eu não estou fazendo, eu não estou caminhando com Deus. E se a igreja é transgeracional, e se a igreja tem esse movimento natural de alcançar outras gerações, eu não estou fazendo, eu estou no lugar errado. E é isso que eu queria falar para a gente. Nós não podemos ficar no lugar errado, porque essa geração precisa de vocês. Essa geração precisa de nós. Essa geração precisa do nosso testemunho. Essa geração precisa de Paulos que cuidem dessa geração. E por isso Paulo para cuidar de Timóteo. E ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho. Olha que expressão bonita. Timóteo, minha criança. Esse laço afetivo, e é bom que Paulo conhece os pais de Timóteo em Listra. Paulo sabe que o pai de Timóteo é um grego, um gentio, e a mãe de Timóteo uma judia. Paulo conhece os pais, assim como nós conhecemos os pais dos jovens adolescentes aqui, a gente fala, não, os pais têm que dar conta deles, né? Já dei conta dos meus, já criei meus filhos. Deu muito trabalho, não quero mais isso não. Mas Paulo está falando, Timóteo, meu filho. Ah, Timóteo, minha criança. Eu me coloco nesse lugar de responsável pela tua vida. O lugar das gerações mais maduras é o lugar de responsabilidade sobre as novas gerações. O seu lugar não é um lugar de avaliador das novas gerações. O seu lugar é um lugar de responsável pelas novas gerações. Nós estamos aqui responsáveis pelas novas gerações. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu quero tirar aqui algumas coisas muito práticas desse texto para a nossa vida.
segundo as profecias, segundo as mãos que foram impostas sobre você. A primeira coisa que eu quero trazer para nós é que essa geração só vai ter convicção do seu chamado se ela for enviada pela igreja. Não há convicção de chamado pessoal sem reconhecimento coletivo desse chamado. Enquanto essa geração só ficar tentando provar que é capaz, sem que haja uma imposição de mãos e um envio da igreja, porque o chamado ele é esse toque especial e individual do Espírito, mas ele é chancelado pela igreja do Senhor, ele é chancelado pela liderança, ele é chancelado pela comunidade de fé. Enquanto responsáveis das novas gerações, um dos nossos papéis primordiais é impor as mãos sobre eles e enviá-los, e capacitá-los, e discipulá-los, e acompanhá-los na estrada. É isso que Jesus faz com seus discípulos, ainda jovens galileus, sem o derramar do Espírito, com aquela primeira autoridade imposta sobre Jesus. Olha, eu quero que vocês vão de 2 em 2, e vocês vão sair daqui como vocês são, sem recursos. Vocês vão sair daqui sem a botija, sem capa, sem recursos, sem dinheiro, vocês não vão levar nada, mas vão porque eu vou capacitar vocês. O que tem sobre vocês, o que eu ministro sobre vocês é a autoridade que eu tenho sobre o céu e a terra. Ao invés de falar sobre as peculiaridades e as deficiências dessas gerações, nós só vamos ver o amadurecimento das novas gerações quando olharmos para elas e falarmos: olha só, há autoridade do Espírito sobre vocês também. Todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que confessaram Jesus, têm autoridade do Espírito Santo. Então vocês vão, nós estamos aqui na retaguarda para acompanhar vocês. Nós estamos aqui para proteger vocês dos tropeços da vida, e nós estaremos lá quando vocês errarem, não para acusar vocês, mas para levantar vocês, para que vocês não desistam. Timóteo, você vai ser capaz de continuar porque impuseram a mão sobre vocês, sobre essas profecias. A gente não sabe muito bem, qualquer conjectura sobre as profecias aqui é pura conjectura, é pura alegoria, mas o que Paulo está referendando é: lembra que tem gente que depositou confiança em você, lembra que tem gente que investiu na sua vida, lembra que tem gente que olhou nos seus olhos e falou: menino, você é um ser de Deus. Olha, lembra que tem gente que olhou para você e disse: olha, eu ouvi Deus a partir de você. Meu filho, minha criança, meu jovem, lembra que existiram pessoas que já estão na caminhada de fé há algum tempo, que olharam para você e falaram: olha, você tem bom testemunho da fé, vai em frente que o Senhor vai te usar. E Paulo diz: olha, é sobre isso, firmado nelas, firmado nessas profecias, ou seja, a nova geração, Timóteo está caminhando porque houveram mãos que o apoiaram. E se de alguma forma olhamos para as novas gerações e não as vemos avançar, precisamos também fazer a meia-culpa de: estamos sendo esse suporte para elas? Estamos nos empenhando em caminhar ao lado delas e investir em suas vidas? Estou falando aqui de novas gerações, mas estou aqui ampliando para diversas faixas etárias. Gente que está com 30 e pouco e está no meio do caminho e não tem vez, e está querendo aprender, e está querendo assumir, e está querendo caminhar com você, e que está querendo ter responsabilidade, e que está querendo descobrir como Deus faz. Sabe por quê? Eu tenho certeza que Timóteo começou sonhando. Você imagina caminhar com Paulo? Rapaz, Paulo está no meio da sua segunda viagem, encontra com esse menino, e ele está vendo Paulo avançando, construindo igrejas, edificando as igrejas, anunciando e ungindo líderes. Timóteo deve estar vibrando, vendo as coisas acontecendo, e Timóteo está bebendo de Paulo, e em determinado momento, quando ele chega diante da igreja, Timóteo fica paralisado. Timóteo se vê sozinho. E a primeira carta de Paulo parece um beabá de uma estrutura eclesiástica, de administração eclesiástica. Ele começa falando sobre diácono, sobre diaconia, sobre os bispos, sobre o papel das mulheres e dos homens, sobre as relações básicas da igreja. A primeira carta de Timóteo é uma aula de administração eclesiástica. Timóteo vai lá e faz o ministério, começa aí, vamos tocar a igreja. Não para não. Mas como que... E eu tenho certeza que existem várias pessoas assim aqui. Você lá com 16, 18, 20 anos, ardendo no Evangelho,
acabando de descobrir as maravilhas do Senhor, você sonhou em mudar essa igreja ou a sua igreja. Você sonhou em ver vida potente de Deus nessa igreja. Mas de alguma forma a caminhada foi estancando isso. As dificuldades da vida, as faltas de oportunidade, a demora em você ser reconhecido, e as urgências do mercado de trabalho, as urgências da casa, as urgências do casamento, as urgências dos filhos, vão tocando a vida. E aquelas pessoas que, naturalmente, eu sei que tem pessoas aqui de 40, 30 e poucos anos, jovens ainda, que foram reconhecidas por essa igreja, foram adolescentes prodígios, e que estão aí pelos cantões. E que a gente fala às vezes, puxa, aquela pessoa tinha uma voz tão linda e não canta mais, aquela pessoa quando pregava era maravilhosa. Mas quanto investimos nessas vidas? Quanto as outras gerações se responsabilizaram e falaram, essas pessoas não vão parar. Porque é sobre isso que eu estou falando hoje. O que eu estou falando é sobre nós nos responsabilizarmos em vermos essas pessoas que estão vendo aqui, um monte de criança bonitinha, né? Mas é vida isso. Isso aqui não cresce igual capim não, gente. E capim você deixa lá e cresce. Isso aqui é pétala de rosa. Precisa ser cuidada. É produto frágil. É produto sensível. É gente. Precisa ter carinho. Precisa te chamar, meu filho Timóteo, olha, eu reconheço você. Por isso firmado nelas, não pare. Tem uma coisa no meu coração muito clara, assim. Tem uma imagem que eu lembro minha avó pregando. Minha avó pregando em Êxodo capítulo 14, povo de Israel na frente do Mar Vermelho, a cúpula e o exército de Faraó vindo atrás, e eles parados, e vem a oração de Moisés, e a resposta de Deus para Moisés é, Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao teu povo que marche. E o povo lá, olhando para trás, decidindo perder a dignidade, falando assim, olha Moisés, você trouxe a gente aqui para essa encurralada, era melhor ter ficado lá comendo as migalhas no Egito, do que estar aqui e ser atropelado pelos cavalos de Faraó. Porque tem vezes que é isso, né? A escolha é entre a dignidade e a vida. E o que Deus nos ensina sempre é que entre a dignidade e a vida, escolha a dignidade. Entre morrer pelo Evangelho, entre morrer para as coisas do mundo, entre morrer para a sua carreira, entre morrer para outros patamares financeiros, e a vida com Deus, e a dignidade de um serviço ao Senhor, escolha a dignidade de serviço ao Senhor. Olha, eu nunca me frustrei quando decidi assim. E eu sei que você com 40 e poucos anos pode estar nesse ponto da vida. Entre a dignidade de honrar o chamado e a vocação que Deus deu a você, você começou a olhar para trás e falar assim, olha, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da minha família, e é justo. Temos que cuidar da nossa casa. Mas não podemos perder a dignidade. Não podemos deixar esse chamado que existe no nosso coração morrer. Eu quero te chamar para hoje e falar, Senhor, eu estou reavivando esse chamado que há em mim. Eu fui um adolescente prodígio, mas hoje eu vou ser um homem, uma mulher que honra o teu nome, que tem essa vocação e que vive para a glória de Deus. Porque hoje o grande chamado do Senhor para a gente é, olha, se você não vê caminho hoje, eu vou criar um caminho para você. Se você não vê espaço na sua vida para cumprir o chamado, se você não vê espaço na sua vida para ainda mais se comprometer com a igreja do Senhor, para efetivar aquilo que Deus tem compartilhado com você, se você não vê caminho, olha, a minha agenda é lotada, vai abrir um caminho no meio do Mar Vermelho para você, e você vai passar, e você vai ver as promessas do Senhor acontecendo na sua vida. Timóteo, meu filho, firmado nessas promessas, firmado nessas profecias. E aí Paulo diz algo que é muito importante para a gente. Timóteo, combata o bom combate. Eu quero dizer para vocês que tem muito mau combate na igreja. Tem muito mau combate na igreja. Tem muita picuinha que, olha, passa adiante. Paulo fala isso e usa um termo muito específico, olha, ficam nessas discussões de genealogias intermináveis. Paulo é muito sutil, né? Paulo é um gentleman. Sabe essas picuinhas baratas aí, que desvirtuam a gente e desviam a gente do Evangelho? Sabe essas fofocas que machucam o teu coração? Sabe essas palavras que vêm de gente sem escrúpulos? E Paulo fala isso depois, porque ele fala, eu falei sem escrúpulos aqui, mas Paulo fala que entrega para Satanás. Paulo foi mais pesado depois.
E ele dá exemplo de 2 nomes, olha, Himeneu e Fileto, se eu não me engano aqui. Olha, não fica com eles não, porque eles vão matar o teu chamado. E aqui vai uma dica para você. Você está andando com gente que só fala mal da igreja, que só vê as coisas ruins da igreja, que só engessa a tua vida. Você sai do culto vibrando, querendo, e aí você senta ali do lado, daqui a pouco tu viu, desafinou ali em ré. Sabe nem o que é ré, porque eu não sei. Ré para mim é só a marcha para trás do carro. Desafinou em ré. Se fosse eu, fosse você nada, rapaz. Você não estava lá, não assumiu aqui o microfone, não tremeu as pernas para cantar a primeira vez. Não ficou a semana toda ensaiando, saindo do trabalho tarde, às vezes deixando o marido e os filhos esperando em casa. Sabe? Combata um bom combate, Timóteo. Você que é jovem precisa ter esse filtro na vida. Porque na igreja vai ter muita coisa para fazer. Na igreja vai ter muita gente querendo te influenciar. Mas cabe a você, Timóteo, se firmar na imposição de mãos, nas pessoas que te confiaram, nas pessoas que investem em você, nas pessoas que confiam em você, nas pessoas que continuam te acompanhando. Agora, essas pessoas que estão minando o teu chamado, essas pessoas que são mau testemunho para vocês, essas pessoas que te feriram na igreja, não é para você desigrejar não, querido. É para você deixar para lá. Porque bom é qualidade. E a ideia de combate aqui tem a dupla relação do momento greco-romano de uma realidade imperial e bélica de exército, mas de uma realidade também de Jogos Olímpicos. Então tem o mau combate, que é o combate da guerra, que é o combate contra outras nações, onde vidas se perdem, mas tem o bom combate, que era o combate dos jogos, o combate das aparições físicas. E Paulo está dando essa imagem para Timóteo para que ele lembre, olha, existe um combate que mata, mas existe um combate que é o vigor da vida. E o que nós somos chamados aqui é para combater o combate do vigor da vida. É para nos esforçarmos, porque é cansativo. Tenho certeza que a nossa equipe aqui da Link está bem cansada. Mas para a gente não se envaidecer pelos maus combates, porque a grande verdade é que muita gente se perde, porque na vaidade da execução ministerial, parecer ser inteligente é importante, parecer ser poderoso é importante, parecer ter reconhecimento é importante, receber aplauso é importante, e a gente vai fazendo os jogos e os traquejos políticos para que isso aconteça. E a gente começa a fazer as amizades, e a gente começa a aceitar certos movimentos, a gente começa a aceitar certas pessoas, e a gente começa a aceitar certas coisas que vão matando a gente por dentro. Então Paulo está sendo muito cirúrgico para Timóteo. Timóteo, tem gente que vai te matar por dentro. Então olha, corda da tua vida. Tem gente que vai te corromper por dentro e vai te levar para caminhos que vão te afastar desse evangelho que te torna alguém reconhecido como um testemunho favorável ao evangelho. Por fim, Timóteo é convidado por Paulo a fazer uma coisa que é visceral para a gente. Timóteo, você vai combater o bom combate. E aí Paulo chama Timóteo, e essa expressão, boa consciência, decora aí. Mantendo a boa consciência. Paulo repete essa expressão diversas vezes nessa primeira carta e na segunda carta. Eu diria que essa é a expressão primordial para Timóteo. Mantendo a fé, mantendo esse conhecimento que você tem de Deus. Timóteo, quando eu te peguei menino lá, quando eu te encontrei menino em Listra ainda, eu vi que você conhecia Jesus. Sabe o que você precisa manter? Esse conhecimento de Jesus. Você não precisa ter esse conhecimento variado e vasto, filosófico, teológico. É bom que você tenha, mas se isso for te corromper, olha, isso vai acabar contigo. Isso vai matar você por dentro. É bom tocar igual o Magnani, mas é bom tocar como o Magnani com o coração que ele tem. Posso dizer, o cara é bom. É bom. Bom, testemunho muito legal. Falei para ele ontem, e vou falar aqui em público, que o que mais me impressionou na vida dele, o que mais me impressionou na vinda dele aqui, além da música, mas a música eu posso ouvir no Spotify e no YouTube, mas o que me impressionou foi a vida dele, porque é raro ver
músicos, artistas, né, reconhecidos já, com uma certa projeção, que tem a humildade, tem o caráter e o carinho que ele está tendo com a nossa igreja, e eu sou muito grato. E eu acho que para essa geração, eu gostaria muito que você sonhasse em tocar guitarra como ele. Ia ser irado. Mas desde que você tenha o compromisso de não perder seu coração. A minha oração é que hajam pregadores como o pastor Novaes aqui, e ainda melhores, mas mantendo o coração como ele tem um coração humilde, sem se envaidecer, sem se perder pelas glórias e pelos louros da floresta amazônica do evangelho gospel, porque tem muita gente que se perde também. Mantendo a boa consciência, eu conheço a Jesus e eu sei que o principal para mim, eu conheço a Jesus, eu sei que o principal para mim é eu, dentro do meu coração, saber que tenho sido fiel ao Senhor. A minha pergunta para você hoje é: você tem essa boa consciência? Você está hoje em paz nesse exame? Não só de ter cuidado da sua família e essas coisas que a gente faz, mas de estar vivendo a sua vocação, de estar investindo nas novas gerações, de estar fazendo a igreja se movimentar, porque, querido, é o seguinte, eu falo igreja em terceira pessoa, mas a grande verdade é que se eu não me movimentar, a igreja estagna comigo, porque nós somos a igreja, e se você está parado, de alguma forma a igreja está parada, e se você não está exercendo o seu dom hoje, exercendo essa boa consciência do Espírito, olhando para dentro de si, falando, eu estou avançando, e eu estou avançando porque a vida está difícil, o mar vermelho está na minha frente, mas eu sei que Deus tem aberto um caminho no meio do mar para mim, e eu tenho servido ao Senhor com honra, com glória, eu tenho servido ao Senhor com ousadia, porque é Ele que vai à minha frente, e Ele que tem construído esses caminhos. E eu sei, eu quero falar uma coisa aqui muito especial, porque é uma mentalidade que precisa mudar. A verdade bíblica é que os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Então, esperar que as novas gerações entesourem para as outras gerações é quebrar o mandamento bíblico. E por isso, sim, obviamente, as novas gerações são a geração, ou são a faixa etária economicamente não remunerada, economicamente não ativa. E é óbvio e simples que a maior parte dos dízimos e investimentos de recursos financeiros e de capacidade intelectual, de capacidade de disponibilidade, vem dos mais velhos. Mas nós estamos entesourando para os mais novos. Nós não estamos aqui pagando para que haja um retorno de consumo para a gente. Então eu quero convidar a igreja a voltar sim e a ser fiel nos dízimos e ofertas. Não porque, poxa, eu estou pagando e ninguém me liga, ninguém me cuida, ninguém faz um projeto para mim, ninguém faz uma festa de aniversário para mim, mas porque esses recursos, como generosos da nossa vida, como nós, como classe economicamente ativa, responsáveis pelo sustento financeiro dessa igreja, estamos entesourando para que essas crianças tenham investimento. Não para que haja festa para casados só. Tem que ter festa para casados, em nome de Jesus. Tem que ter festa para a terceira idade. Mas se formos escolher em algum momento investir, queridos, olha, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Meu filho é pecador. Eu preciso que ele conheça o Evangelho de Jesus. Eu preciso que a igreja invista no meu filho. Eu preciso que a igreja invista nesses adolescentes. Eu preciso que a igreja invista nesses jovens e não poupe recursos, porque os jovens não estão dando dízimo, os adolescentes não estão dando dízimo, eles não têm dinheiro. E somos nós os responsáveis por dobrarmos a aposta e colocarmos mais nossos recursos e investirmos nessa moçada, porque eles estarão se movimentando pelo Espírito. E a gente vai ficar como Paulo, olha, eu recebi tanto de Deus, Timóteo, que você está indo agora. Mas enquanto o ministério for nosso, o ministério é para a gente, a igreja é para mim, eu estou aqui tanto tempo, então a igreja tem que estar fazendo para mim. Querido, essa igreja vai definhar por dentro. As outras igrejas vão definhar por dentro, porque vai ser bonito para a gente hoje, mas daqui a pouco a gente está lá do lado do Pai. E a gente vai ficar reclamando que as novas gerações não produzem. Então estou falando sim, querido, estou falando de muita forma muito clara. Estou falando de uma forma muito direta para que haja um quebrantamento nosso. Para que haja uma decisão forte dessa igreja
Acabar com essa coisa, a nova geração porque é melhor. Não, isso nunca foi assim, não é porque é melhor não. É nova geração porque é nova, e novidade precisa ser tratado e cuidado. A gente precisa perder esse melindre nosso, de que estamos perdendo o lugar. Não estamos perdendo, temos que perder o lugar. Eu tenho que perder esse lugar, e tem que vir aqui um jovem que continue falando das coisas de Deus. Entende? Eu tenho que desejar perder esse lugar. As últimas palavras de Paulo são para Timóteo, entende? Ele poderia ter falado com Roma, a capital. Ele poderia ter mandado uma carta para a igreja de Jerusalém, que era a grande mantenedora de tudo. Mas as últimas palavras escritas da prisão de Roma vão para o menino Timóteo. Timóteo, prega a palavra. As novas gerações estão ansiosas por ouvir isso da gente. Nova geração, prega a palavra. Vai porque o lugar é teu também. Vai porque a unção é tua. Vai porque Deus derrama esse amor nos nossos corações e nos constrange. Adolescentes, vocês são cheios do Espírito. Vocês são capazes. Vocês têm uma vida linda. Vocês podem caminhar com Deus. Vocês podem fazer coisas por eles. Nós precisamos desejar perder esse lugar. Porque esse lugar não é nosso. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é para a vida de cada um de nós aqui. E hoje eu queria muito, como pastor das novas gerações, pedir ao Senhor que derramasse esse amor sobre essa igreja. Pedir que a preocupação não seja só dos pais que estão nesse mundo tão difícil, criando seus filhos com tanta dificuldade, lutando contra ideologias, lutando contra informações que corrompem a gente por dentro. Acho que essa conferência não foi só a conferência dos jovens, mas fosse a conferência que a igreja fale: olha, jovens, esse lugar é de vocês. Vocês são essa geração. E nós impomos as mãos sobre vocês. E nós reconhecemos os chamados de vocês. Meus filhos, combatam um bom combate. Vivam a verdade do Evangelho. Não se esgueirem. Não se pervertam pelos caminhos errados. Assumam um bom combate. Decidam pelo bom combate, porque essa imposição de mãos está por trás de vocês. Existem mãos que estão guiando e trabalhando com vocês. Existem mãos que vão aparar vocês. Existem mãos que, se vocês tropeçarem, vão erguer vocês. Existem pessoas que estão aqui disponíveis para amar vocês e tratar vocês como filhos. Por isso, combata o bom combate. Mantenham essa consciência de fé. Mantenham essa vida bonita. Mantenham essa inocência infantil de vocês. Sejam como crianças. E preguem a palavra a tempo fora de tempo. Eu queria orar. Queria orar pela gente. Mas essa manhã eu queria fazer um apelo diferente. Queria fazer um apelo diferente. Olha, eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você olhe lá para dentro do seu coração. Eu quero que você pergunte a você mesmo: eu estou me movimentando com Deus? Eu estou exercendo a minha vocação? Eu estou assumindo o meu papel e o meu compromisso com o Evangelho de Jesus que me alcançou? Eu estou usando toda a potencialidade de Deus na minha vida? Eu estou usando todos os recursos para que as outras gerações e as outras pessoas também conheçam o Senhor e desfrutem do Evangelho e preguem o Evangelho? Meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito de Deus está nos chamando a nos voluntariarmos como servos dele e nos comprometermos com o Evangelho
de uma forma que a gente fale: se depender de mim, outras pessoas saberão do amor de Jesus. Se depender de mim, as novas gerações saberão do amor de Jesus. Se depender de mim, outras pessoas pregarão o amor de Jesus. Se depender de mim, outras pessoas clamarão por Jesus em suas vidas. Nessa manhã, olha, Magnani vai nos conduzir aqui numa canção. E eu queria perguntar se é com você que Deus está falando. Eu queria perguntar se é você que Deus está chamando nessa manhã para ser um sustentador das novas gerações, para ser um propositor para as novas gerações, para ser um investidor, uma investidora das novas gerações, para ser uma intercessora das novas gerações, para ser discipuladora, discipulador das novas gerações. É com você que Deus está falando? É você que Deus está chamando nessa manhã? É você que Deus está reavivando o dom, você que tem 40, 50, 80 anos. Deus está reavivando esse dom em você, está reavivando esse chamado em você. Deus está colocando essa preocupação com as novas gerações na sua vida. Deus está colocando essas vidas como uma responsabilidade sua, a ponto de vocês poderem dizer: esses são meus filhos também. É com você que Deus está falando. Eu quero te chamar para vir aqui à frente, porque eu quero consagrar essa sua decisão. Se você está sendo tocado por Deus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar. Eu sei que Deus está falando com você hoje. Então vem aqui à frente, nós vamos orar aqui. Nós vamos entregar a sua vida.